você não está falhando. Essa é a primeira coisa que precisa entrar na sua cabeça, antes de qualquer outra ideia, porque durante anos te fizeram acreditar que se o dinheiro nunca sobra, se a vida financeira nunca engrena, se você vive sempre correndo atrás e nunca chegando em lugar nenhum, a culpa é sua. Falta de esforço, falta de foco, falta de inteligência, falta de sorte. Mas e se eu te dissesse que isso não é verdade? E se o problema não for quem você é, mas o padrão invisível que você repete sem perceber? Um padrão que ninguém nunca te explicou. Um padrão que parece normal porque todo mundo à sua volta vive da mesma forma. Um padrão silencioso, confortável no curto prazo, destrutivo no longo prazo. E enquanto você não enxerga esse padrão, você continua se sentindo cansado, frustrado e com a sensação de que está sempre começando do zero. Pensa comigo por um instante. Quantas vezes você já prometeu que agora ia ser diferente? Que a partir desse mês você ia se organizar melhor, guardar dinheiro, pensar no futuro, sair do sufoco. E por algumas semanas, até funciona. Você presta mais atenção, segura um pouco os gastos, se sente no controle, mas então algo acontece. Um imprevisto, uma oportunidade, um desejo, uma justificativa. E quando você percebe, tudo voltou exatamente para o mesmo lugar. Não é falta de força de vontade. Se fosse, você já teria desistido há muito tempo. O que está acontecendo é mais profundo. É um ciclo, um roteiro que você segue no automático. E ninguém nunca parou para te mostrar esse roteiro. Desde cedo, a maioria das pessoas aprende a sobreviver, não a construir. Aprende a resolver o agora, não a desenhar o depois. Aprende a correr atrás do dinheiro, mas não a fazer o dinheiro trabalhar a favor. E isso cria um comportamento padrão. Ganhar, gastar, aliviar a tensão. Repetir, ganhar, gastar, aliviar, repetir. O alívio é importante aqui, porque muitas decisões financeiras não são racionais, são emocionais. O gasto não vem porque você precisa, vem porque você quer sentir algo. Segurança, prazer, pertencimento, recompensa. E o sistema inteiro reforça isso. Trabalhe muito, você merece. Sofreu? Compre algo. Está cansado? Se dê um presente. Só que ninguém te conta o preço invisível desse padrão. Enquanto você vive nesse ciclo, algo curioso acontece. Você começa a acreditar que o problema é sempre externo. O salário é baixo. O país é difícil. As oportunidades são poucas. E sim, tudo isso influencia. Mas não explica por que pessoas com a mesma renda, o mesmo contexto e as mesmas dificuldades têm resultados completamente diferentes. A diferença não está no quanto elas ganham, mas no padrão que elas seguem quando o dinheiro chega às mãos delas. Algumas usam o dinheiro para aliviar a vida agora. Outras usam o dinheiro para construir uma vida melhor depois. E essa diferença muda tudo. Talvez você nunca tenha parado para observar, mas existe um momento crítico em toda decisão financeira. É aquele segundo em que você escolhe entre conforto imediato e progresso silencioso. E quase sempre o conforto ganha, porque ele é visível, palpável, imediato. O progresso não. O progresso é chato, invisível, demora. Guardar dinheiro não dá prazer imediato. Investir não dá status instantâneo. Dizer não para si mesmo não rende aplausos. E por isso, o padrão se mantém. Não porque você é fraco, mas porque ninguém te ensinou a enxergar além do agora. O problema é que esse padrão cobra juros. E não são juros financeiros apenas. São juros emocionais. Ansiedade constante, medo do futuro, sensação de estar atrasado na vida, comparação com pessoas que parecem estar sempre um passo à frente. E quanto mais esse peso aumenta, mais você busca alívio. E quanto mais alívio você busca, mais você reforça o padrão. Percebe
O ciclo, ele se alimenta de si mesmo. E quanto mais tempo passa, mais difícil parece sair dele. Aqui está uma verdade desconfortável. Você pode ganhar mais dinheiro e continuar exatamente no mesmo lugar, se o padrão não mudar. Muita gente acha que o problema se resolve com um salário maior. Às vezes resolve por alguns meses. Mas depois o padrão se adapta. Os gastos aumentam. As justificativas ficam mais sofisticadas. O alívio continua sendo prioridade. E o futuro continua sendo empurrado para depois. Por isso, tanta gente ganha bem e vive endividada. Por isso, tanta gente melhora de vida e, mesmo assim, se sente insegura. Não é sobre valor, é sobre direção. E talvez a parte mais cruel desse processo seja a culpa, porque quando ninguém te explica o padrão, você acha que o erro é pessoal. Você se cobra mais, se critica mais, se compara mais. E essa pressão interna não te empurra para a mudança, ela te paralisa. Ou pior, te faz buscar ainda mais alívio, mais consumo, mais distração, mais fuga. E o ciclo continua. Mas existe um ponto de virada. Um momento em que algo muda. Não do lado de fora, mas dentro. É quando você para de perguntar por que comigo e começa a perguntar qual padrão eu estou repetindo. Essa pergunta muda tudo, porque ela tira você do papel de vítima e te coloca no papel de observador. E quando você observa, você começa a enxergar coisas que antes pareciam normais. Você percebe como toma decisões no impulso, como justifica gastos com frases prontas, como evita olhar para números, como empurra decisões importantes para depois, não para se culpar, mas para entender. Entender o padrão é o primeiro passo para quebrá-lo. E quebrar um padrão não exige um grande evento, um grande ganho ou uma grande mudança imediata. Exige consciência e pequenas decisões diferentes repetidas ao longo do tempo. É trocar o alívio imediato por um pequeno desconforto consciente. É aceitar ficar um pouco desconfortável hoje para ter mais tranquilidade amanhã. É aprender a dizer não para coisas que te afastam do futuro que você diz querer. E aqui vai algo que quase ninguém fala. Mudar esse padrão não te transforma da noite para o dia, mas muda completamente o rumo da sua vida. Porque, de repente, o dinheiro deixa de ser algo que escapa pelas mãos e passa a ser uma ferramenta. Você começa a sentir controle, não controle absoluto, mas progresso. E progresso gera motivação real, não aquela empolgação passageira que some em uma semana. Você começa a perceber que não precisa de tudo agora, que não precisa provar nada para ninguém, que não precisa acompanhar o ritmo de consumo dos outros. E essa clareza é libertadora, porque ela te tira da corrida invisível, em que todo mundo parece estar competindo, mas ninguém sabe exatamente pelo quê. O mais interessante é que quando você quebra o padrão, as pessoas ao seu redor podem não entender. Algumas vão dizer que você está exagerando. Outras vão achar estranho você recusar certas coisas. Algumas até vão tentar te puxar de volta para o antigo ciclo. Isso é normal, porque mudar o padrão não é apenas uma decisão financeira. É uma mudança de identidade. É deixar de ser a pessoa que vive apagando incêndios para se tornar alguém que constrói algo, mesmo que devagar. E não, isso não significa viver uma vida sem prazer. Significa escolher melhor os prazeres. Significa parar de usar o consumo como anestesia emocional. Significa alinhar suas decisões com aquilo que realmente importa para você e não com expectativas externas ou impulsos momentâneos. Se você chegou até aqui, talvez algo tenha feito sentido. Talvez você tenha se reconhecido em algum momento desse ciclo. E se isso aconteceu, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Reconhecer o padrão já é um sinal de mudança. A maioria das pessoas nunca chega nesse ponto. Elas passam a vida inteira repetindo o mesmo roteiro e se perguntando por que nada muda. Agora eu quero te ouvir.
Escreve nos comentários se você já sentiu que estava se esforçando muito e mesmo assim não saía do lugar financeiramente. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreve no canal e deixa o like, porque assim você me ajuda a continuar trazendo conteúdos que não passam a mão na sua cabeça, mas também não te culpam por algo que ninguém nunca te explicou. O primeiro passo para mudar sua realidade não é ganhar mais dinheiro, é parar de repetir um padrão que nunca foi feito para te levar adiante.